Então vamos lá. Nesse vídeo aqui, como eu prometi, a gente vai falar de logística própria, tá? E aí, para te ajudar a entender, quando a gente fala em logística, a gente vai quebrar aqui em alguns pilares. E aí lembrando que assim, na verdade, esses pilares aqui que eu vou falar para vocês, ele não é necessariamente uma coisa específica de logística, tá? Então é uma maneira muito interessante de você organizar, até se você quiser, outras áreas aí dentro do seu estabelecimento, tá? Mas a gente vai usar essa organização aqui para falar de logística, das coisas que são mais importantes dentro da logística, tá? Que são 4 pilares. Mas quais são os pilares? Processo, pessoas, execução e gestão. Então, vamos começar falando do processo. O processo de logística é um processo básico, né? Falando do básico, ele precisa de pelo menos 3 pontos que você tem que endereçar, tá? Que é a organização, a atribuição e a roteirização. Eu já vou falar mais detalhes sobre isso. Então a organização seria o quê? A organização dos seus pedidos. Tá? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Então você precisa organizar o seu pedido para saber que hora que chegou cada pedido, se tem pedido atrasado, qual que é a região de cada pedido, qual a situação de cada pedido. Se você falhar na organização dos seus pedidos, você já falhou praticamente no primeiro item da logística. Mas você talvez está se perguntando, né? Como que eu organizo os meus pedidos na perspectiva de logística? Calma, eu já vou te falar sobre isso. Depois da organização dos pedidos, vem a atribuição, que basicamente é o quê? Você pegar os pedidos que estão organizados e atribuir para o entregador, ou seja, qual entregador vai entregar cada pedido, certo? Então aqui que você vai falar, ó, esse entregador aqui, por exemplo, vai sair com aquelas 3 entregas ali, né? Esse outro entregador vai sair com outras 2 entregas, por exemplo, mas como que você definiu isso? Qual que foi, por exemplo, o critério que você usou? Calma, que eu também já vou explicar. E aí vem o último que eu falei, que é a roteirização, que basicamente é quando você pega ali um conjunto de 2, 3, aí depende do seu estabelecimento, né? Pode ter, aqui na Food Delivery, a gente tem aqui não só restaurante, né? Que apesar de a gente ter esse foco, a gente tem também autopeças, tem açougue, né? Então assim, tem bastante coisa aqui. E aí os pedidos numa viagem, eles variam. Às vezes você pode ter um estabelecimento que ele faz no máximo 2, 3 pedidos ali por viagem, né? Às vezes até 1, mas tem açougue, por exemplo, que o cara sai numa rota de manhã com 10, 15 pedidos. Tá? Então, a questão da roteirização uma vez que você atribuiu um conjunto ali, mais de uma entrega ali para o entregador, qual que vai ser o melhor caminho, né? Você vai roteirizar para indicar o melhor caminho, né, para ele entregar aqueles pedidos. Uma coisa que é importante lembrar aqui é que muitas vezes, e aí dependendo da maneira que você toca a sua logística, o processo de atribuição de entregas e o processo de roteirização, eles são feitos ali praticamente juntos, né? Então você já vai atribuindo e roteirizando, você já vai se organizando e fazendo as duas coisas praticamente juntas. Talvez você esteja se perguntando agora, legal, Daniel, você já falou aí do básico de uma logística, né? Organização, atribuição, roteirização, bacana, mas como que eu faço para rodar isso aí no meu estabelecimento? Então, existem 2 formas de você fazer isso, tá? A primeira seria você desenhar o seu processo de logística para ele ser executado de uma maneira manualmente. Ou seja, nesse caso você vai usar papel, post-it, caneta, provavelmente um espaço físico aí no seu estabelecimento, pode ser um mural, né, ou um quadro, alguma coisa para você fazer ali as organizações. Então você, né, tá fazendo as coisas de maneira manual e desenha o seu processo para funcionar dessa forma. Ou você pode ir para um caminho informatizado e automatizado. Então, nesse caso, você vai escolher uma plataforma, né, um sistema de gestão de logística para tocar o seu processo de logística. Então, nesse caso, obviamente, você não, como é informatizado, você não vai usar papel e caneta. Você vai usar os componentes dessa plataforma que você escolheu. Por exemplo, um aplicativo, um sistema que vai rodar no computador e coisas desse tipo. Agora, voltando um pouco na questão do processo de logística, vamos explorar um pouquinho dessas opções que eu acabei de falar. Então, por exemplo, se você desenhou o seu processo para ser manual, a primeira coisa que você vai endereçar, obviamente, é a organização dos seus pedidos. Então, você vai fazer isso assim, minimamente, você precisa organizar os seus pedidos por ordem de chegada, tá? Para você saber qual que chegou na frente, qual que está atrasado. Você precisa organizar os seus pedidos minimamente por região. Entendeu? Então, cada pedido, você pode fazer isso de várias formas, tá? Você pode pegar a comanda do pedido, colocar num quadro, pode colocar a região dele ali e anotar rapidinho, com uma sigla, né? Por exemplo, norte, sul, leste, oeste, para você ter ali uma localização de onde está exatamente aquele pedido na hora de você roteirizar, isso vai facilitar bastante, tá? E uma coisa que é importante também é, obviamente, você organizar os seus pedidos também considerando a situação daquele pedido, tá? Porque um pedido que chegou agora, né, ele está sendo preparado, é diferente, você vai atuar de maneira diferente num pedido, por exemplo, que ele já está pronto,
para sair para entrega, né? O pedido já está pronto lá na expedição do seu estabelecimento, esperando o entregador, tá? Então você tem que ter uma organização no sentido de que você consiga, depende de onde você vai fazer isso, como eu falei, no mural ou não, na parede, mas num sentido que você bata o olho ali naquele lugar e você saiba, esses pedidos chegaram na frente, esses outros pedidos estão nessas regiões, então eu vou agrupar eles aqui, esse pedido aqui já está pronto, esse não está. Agora entrando no segundo ponto, que é a questão da atribuição, isso você pode fazer de várias maneiras, né? Mas existe uma maneira que é muito comum nos estabelecimentos que que tem um processo de logística manual, tá? Que é basicamente você organizar uma fila de entregadores. Então você vai ter um quadro lá no seu estabelecimento, e aí cada entregador, no momento que ele chega no seu estabelecimento, que ele está livre, você entrega, e ele está esperando lá, ele vem e deixa o nome dele na fila, por exemplo, certo? Aí então, você, obviamente, tem a questão da organização dos pedidos, você vai estar sempre de olho ali. Quando eu digo você, pode ser um supervisor, a gente já vai falar também da figura do responsável aí pelo seu processo de logística, né? Mas você vai ficar ali sempre de olho, e aí a hora que sair, tiver entregas prontas para sair, você vai, obviamente, respeitar e fazer a atribuição, respeitando a fila que você organizou, tá? Isso vai te, assim, evitar bastante dor de cabeça, vai ser um processo transparente, os motoboys ali eles vão entender como funciona, tá? E aí você poderia fazer dessa forma. E aí entra agora a questão da roteirização. Então, a roteirização, fazendo manual, infelizmente, assim, não tem muito o que você fazer. Quando você vai pegar e atribuir as entregas para o entregador, você pode fazer o seguinte, você pode, de repente, se você não estiver usando uma ferramenta, né, a gente está considerando aqui o cenário manual, você pode entrar no Google Maps ou uma ferramenta de mapa qualquer, de repente dar uma roteirizada ali, ou você pode também, que é muito frequente, você conversar com o entregador, né? Então, o entregador, muitas vezes ele tem experiência, ele conhece a região, então ele consegue bater o olho ali no endereço, né, conversar com você, entender a melhor rota, né? Então, basicamente é isso. Então, você organizou os pedidos, estão todos organizados, você tem uma fila de entregadores ali, por exemplo, para fazer uma atribuição mais rápida, você consegue agrupar e roteirizar dessa forma quando você tem um processo manual. Legal? Agora, se você for para essa outra opção de, ao invés de manual, você tiver um sistema de gestão de logística, como o sistema da Food Delivery, por exemplo, aí nesse caso, o seu processo ele vai depender muito de como o sistema que você escolheu funciona, tá? Eu vou pegar aqui o sistema da Food Delivery como exemplo, tá? Então, se você estiver usando o sistema, como que será a organização? No caso da Food Delivery, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar com a informação de pedido do sistema, certo? Então, isso aí você pode fazer de maneira muito rápida, manualmente, então você coloca lá o endereço de entrega, coloca lá um código que pode ser o código que vem do seu iFood ou do seu sistema de PDV, ou no caso de sistemas que têm integrações, como é o caso da Food Delivery, a gente tem integração, por exemplo, com o iFood, tem integração aí com Saipo, se você tiver um aplicativo próprio, um delivery direto, um Nimo, por exemplo. Então, quando tem integração, o sistema acaba puxando já, então você recebe o pedido nesse canal, seja no seu PDV, no seu marketplace ou no seu aplicativo próprio, tá? E aí o sistema de logística ele vai lá e puxa, né? Como é o caso da Food Delivery. Então você não precisa digitar. As informações, né? Elas são, como os sistemas são integrados, né? As informações elas vão entrando no sistema automaticamente. E aí a organização depende do sistema, como eu te falei. No caso da Food, tudo fica organizado num mapa, né? Então esse mapa ali você tem exatamente onde está cada entrega, que fica representado por uma bandeirinha, né? Que a gente chama de marcador. Então essa entrega ela tem cores também. Então cada cor representa uma situação para você saber se aquele pedido está pronto, se ele está em rota, se ele já foi entregue, ou se ele está na cozinha. Dentro da Food tem, por exemplo, outros painéis também que você consegue ver quais entregas está com entregadores, qual que é o tempo de cada entrega, para saber se uma entrega está atrasada ou não, entendeu? Então essa organização aí depende muito do sistema que você vai escolher, certo? Agora, uma grande vantagem do sistema de logística é que essa questão de atribuir as entregas, a questão da roteirização também, o sistema vai fazer para você de maneira muito automatizada e muito rápida. Eu vou dar um exemplo para você, no caso da Food Delivery. Então, assim, aqui no caso da Food, o mais importante é você precisa fazer com que os seus entregadores usem o aplicativo da Food Delivery, isso é muito importante, eles vão receber as entregas, né? Vão ser monitorados por ali e tudo mais. E você precisa também entrar com as suas entregas na Food Delivery. Então, quando você entrou com as suas entregas no sistema e os seus entregadores estão usando o aplicativo do sistema, o aplicativo da plataforma, né? As coisas ficam totalmente automatizadas. Por quê? É como se você ligasse
graça ali um botão de piloto automático, né? Vamos dizer assim, e aí é como se tivesse ali um robozinho no sistema de logística que ele fica fazendo todo o trabalho para você. Então, ele fica avaliando como que estão as suas entregas, onde está cada entrega, se tem entrega atrasada ou não, se tem motoboy que está na rua, que está voltando, que já está livre, qual que é a posição do motoboy numa fila, ou você pode escolher outros critérios também. Se você não quiser fila, pode ser, de repente, o motoboy que está mais próximo do seu estabelecimento, né, que seria usar a geolocalização nesse caso aí, entendeu? Então, a grande vantagem do sistema é que ele tem esse nível de automação, né, muito alto. Então, você basicamente precisa se preocupar em colocar as entregas no sistema, fazer com que os seus entregadores usam o aplicativo ali daquela plataforma, né, e aí o resto você deixa com o sistema de logística.